Olá, queridos alunos e alunas do IMP Concursos, professor Léo Van Hout, e vamos continuar com as revisões de Direito Constitucional, gente, agora com a segunda parte das competências privativas do Senado, tá bom? Eu quero te perguntar o seguinte: compete privativamente ao Senado, gente, aprovar previamente, tá? No caso, por exemplo, de magistrados, por ah, votação secreta ou por votação aberta que o Senado Federal vai aprovar a escolha de magistrados, gente? É votação secreta, tá? Porque imagine um ministro do Supremo, que depois fique, né, sabendo quais senadores, votaram a favor, contra a escolha dele. Então, realmente isso é para preservar o mandato, então é por votação secreta, mas esses magistrados, ocorre, né, essa votação secreta após a arguição em sessão secreta ou arguição pública? Após a arguição pública, tá, gente? É voto secreto após a arguição pública. O Senado aprova previamente a escolha de magistrados. É o que diz a linha A do artigo 52, inciso 3. Eu só quero comentar, porque a gente vai ver isso no Poder Judiciário, os ministros do STF, do STJ e do TST são nomeados pelo presidente depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, STF, STJ e TST. E a galera do STM militar é por maioria simples a aprovação do Senado, tá bom? E também membro do CNJ, membro do CNMP, também são nomeados pelo presidente, gente, após a aprovação da maioria absoluta do Senado, tá bom? Isso está lá pelo artigo 103b e 130A, mas isso a gente vê lá na frente. E eu quero que você saiba, e aí eu te pergunto, a escolha do AGU é submetida à aprovação do Senado? Não, gente, a escolha do AGU não. Não confunda duas coisas. O advogado-geral da União é julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Agora, ele não é sabatinado pelo Senado Federal, ele tem a indicação do presidente da República sem essa sabatina, tá bom? E os ministros do TSE também não têm essa sabatina, são três do Supremo, dois do STJ, eles foram sabatinados lá no passado, mas como ministro do TSE, não é sabatinado para ser ministro do TSE, tá? É uma outra forma de composição, pegando três ministros do STF, dois do STJ, tá? E dois advogados. Muito bem, gente. Também a gente tem, tá? A, a aprovação prévia, tá? Por voto secreto. Após a arguição pública, a escolha de outras autoridades. Eu vou perguntar aqui e você vai me dizer se tem sabatina ou se não tem sabatina do Senado Federal. Presidente e diretores do Banco Central. Opa, tem sabatina do Senado Federal, gente. Voto secreto após a arguição pública, tá? Ah, presidente de empresa pública. Não, gente. Presidente de empresa pública, sociedade de economia mista, Supremo já entendeu que não pode, tá, ser submetido à sabatina do Senado ou, no âmbito estadual ou municipal, da Assembleia ou da Câmara de Vereadores, porque são empresas estatais, tem ali aquela parte privada que precisa de uma dinâmica maior, então, né, seria uma intervenção muito grande no legislativo. Diz aqui a Constituição outros casos que a lei determinar, que o Senado pode sabatinar, mas a lei ficou nas agências reguladoras, tá? Na verdade, o CAD também, né? O Conselho lá de Defesa Econômica, e o chefe da DPU, da Defensoria Pública da União, também é sabatinado pelo Senado, mas isso não costuma cair em prova, só para você saber, tá? Mas principalmente os diretores de agências reguladoras, tá? Que são autarquias especiais, tá? Com
né, dando a ideia de que é especificamente a agência reguladora. Então não me bote fundação, empresa estatal, para poder ter a sabatina do Senado, tá bom, gente? Então, não, era a resposta em relação à empresa pública. Agência reguladora seria sim, tá bom? Procurador-Geral da República. Sim, sim, Procurador-Geral da República, sim, a gente já tinha visto, né? Governador de território, também, tá? Governador de território também é sabatinado pelo Senado. E ministros do TCU indicados pelo presidente da República. Sim, esses é que precisam da sabatina e aprovação do Senado, não os ministros do TCU indicados pelo Congresso Nacional. Aqueles 2/3 não precisam de aprovação do Senado. O 1/3 indicado pelo presidente da República, dos 9 ministros do TCU, precisam de aprovação do Senado. Agora, gente, a Constituição vai dizer que também compete ao Senado aprovar previamente a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente, os embaixadores, tá? E esses chefes de missão diplomática de caráter permanente, os embaixadores do Brasil na China, na Austrália, no mundo afora. Essa aprovação se dá por voto secreto ou voto aberto? Também por voto secreto, tá, gente? Essas autoridades aqui é uma de novo, uma tentativa de preservar o mandato, é por voto secreto. Agora, a arguição é pública ou em sessão secreta? Arguição em sessão secreta, gente, especificamente. A escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente pela sensibilidade em relação à soberania nacional, tá, e às relações internacionais como um todo, estratégicas, né, no mundo hoje tão, né, cheio de, polarizações, você vai ter, esta arguição em sessão secreta, voto secreta, para que os senadores possam discutir com esses escolhidos para chefiar a missão diplomática de caráter permanente de forma mais aberta em relação a estratégias, em relação a como é que vai ser essa proposta de chefiar essa missão diplomática. E aí, gente, é a diferença, tá? Todos os outros são arguição pública. Este é arguição em sessão secreta. Eu vou te afirmar algo, você vai me dizer se certo ou errado. Compete privativamente ao Senado autorizar operações externas e de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Sim, artigo 52, inciso 5, um território federal, estado, município que queira pegar um empréstimo lá fora, vai ter que ter uma autorização específica do Senado Federal para ter essa operação de crédito externa, com um banco externo, tá? Muito bem. Compete privativamente ao Senado, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Certinho, tá certo? É o que está, no artigo 52, inciso 8. E compete privativamente ao Senado dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno de União, Estado, DF, município, suas autarquias e empresas estatais. Certo? É o que se depreende do artigo 52, inciso 7, tá bom? É competência privativa do Senado cuidar da saúde financeira das entidades da federação, gente. Pessoal, ainda e voltando um pouquinho naquele tema das sabatinas, tá? A gente viu que compete privativamente ao Senado aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do PGR, Procurador-Geral da República, tá? Que tem um mandato de 2 anos, de acordo com o artigo 128 da Constituição. Tá certo dizer que compete privativamente ao Senado aprovar, tá, por maioria absoluta e voto secreto,
A exoneração de ofício do PGR antes do término do seu mandato? Exatamente o que está no inciso 11, tá, gente? Porque, eh, a gente não está vendo aqui no artigo 52, mas lá no artigo 128 se diz que o Senado Federal aprova com maioria absoluta, tá? A o atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, ele foi reconduzido pelo Senado Federal com uma votação bem apertada. A votação, se não me engano, foi 45 votos a favor. E o PGR, para ser, aceito, né, a indicação dele, tem que ser por maioria absoluta, tá. E essa maioria absoluta foi conquistada de 81 senadores, 41, mas com a margem bem pequena, mas é maioria absoluta. E para exonerar antes do término do mandato de 2 anos, diz o artigo 52, inciso 11, que também é aprovação por maioria absoluta, tá? Continua a ser voto secreto e é uma exoneração de ofício do PGR. E só um detalhe aqui, gente, a exoneração de ofício é o presidente da República propondo essa exoneração de ofício, tá? Porque ele é quem indica o PGR e ele é quem exonera também de ofício, isso uma interpretação também conjunta com o artigo 128 da Constituição. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma afirmação, você vai me dizer certo ou errado. Nos termos da jurisprudência do STF, é vedado à legislação estadual submeter à aprovação prévia da Assembleia Legislativa a nomeação de dirigentes de autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Gente, de uma maneira geral, diga que isso está certo, tá? É vedado. Agora, especificamente as agências reguladoras pode, mas aí a questão teria que estar dizendo autarquia de natureza especial, tá? Principalmente se estivesse referindo à agência reguladora. Este é o único caso, tá, de dirigente, de entidade da administração indireta, salvo o Banco Central, tá? Que pode ter a sabatina do legislativo. Agências reguladoras, tá? Porque, de um modo geral, autarquias, empresas estatais, fundações não podem ter a submissão dos seus dirigentes a uma sabatina do legislativo, por falta de simetria com o modelo federal. É o que o Supremo entende, tá? Agora, te pergunto, certo ou errado, é vedado à legislação estadual submeter à aprovação prévia da Assembleia Legislativa a nomeação do Procurador-Geral do Estado. Certo, o Procurador-Geral do Estado, ele é o chefe da advocacia pública, como se fosse o AGU, e vamos lembrar, o AGU não é sabatinado, o Procurador-Geral do Estado ou municipal não é sabatinado, e eu quero dizer para vocês que não podemos confundir o fato de que lá nos podcasts do módulo passado, tá? Em relação a o artigo 50 da Constituição, convocação de ministros e de Estado, o Supremo entende que pode uma Constituição estadual prever a convocação perante a Assembleia Legislativa ou suas comissões do Procurador-Geral do Estado, porque na grande maioria dos estados brasileiros ele tem status de secretário de Estado. Agora, fazer sabatina de procurador-geral do Estado, não. Convocação de procurador-geral do Estado, sim, porque ele costuma ter status de secretário. Esse é o raciocínio do Supremo que você vai levar para a prova. Vamos lá, gente? Eu quero te perguntar se isso é certo ou errado. Compete privativamente ao Senado suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Certo ou errado? Certíssimo. É a letra do artigo 52, inciso 10.
essa é uma função atípica do legislativo de controle de constitucionalidade das leis, em que o Senado amplia, gente, tá, uma decisão do Supremo Tribunal Federal definitiva, que tenha efeito apenas entre as partes, tá, dando a elas efeito erga omnes, que porque eu vou suspender os efeitos, suspender a execução, suspender os efeitos, no todo ou em parte de uma lei declarada inconstitucional por decisão do STF. Não estou dizendo aqui de ADI, gente. Ação direta de inconstitucionalidade, ela já tem esse efeito erga omnes. Mas ações que no Supremo teriam efeitos mais restritos, o Senado Federal daria essa ampliação erga omnes, mas de forma não retroativa, da publicação da resolução do Senado para frente é que fica a lei sustada, tá certo? Com base nesse artigo 52, inciso 10, portanto, é ex nunc, pelo menos para uma parte da doutrina, e eu peço que você vá com isso aí. Pessoal, o Senado Federal é obrigado a ampliar essa decisão do Supremo, suspendendo a execução da lei declarada inconstitucional, ou o Senado tem uma discricionariedade de fazer isso ou não? É uma discricionariedade, gente. Quando saibam vocês que quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, no âmbito de um processo concreto, que discute um caso concreto, não é uma ação direta de inconstitucionalidade, que discute abstratamente a lei, e que se houver a declaração de inconstitucionalidade, a lei sai do ordenamento jurídico, eu estou falando de um caso concreto, o Supremo manda um ofício para o Senado. E aí o Senado tem o poder discricionário de suspender a execução dessa lei ou não. O Senado não é obrigado a suspender a execução dessa lei, ok? Pergunta: essa suspensão da execução da lei, ela pode se dar sobre lei federal, estadual, distrital e municipal? Sim, pode, porque o Senado é a casa da federação. Aqui o Senado não está atuando só como poder legislativo da União, tá? Ele está atuando como poder legislativo nacional, preocupado com o respeito à Constituição Federal perante qualquer entidade da federação. Então, o Senado pode suspender a execução de lei federal, estadual, distrital ou municipal. Outra pergunta: esse poder, gente, do Senado Federal, que diz assim, no todo ou em parte, tá? O Senado Federal pode mudar a decisão do Supremo, ou seja, o Supremo deu pela inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e 4º. O Senado Federal pode suspender a execução do artigo 5º ou suspender a execução só do artigo 2º? Não. O Supremo entendeu que o Senado tem que, nos exatos termos, na exata extensão que o Supremo deu pela inconstitucionalidade, é que o Senado pode ampliar. Então, no todo ou em parte, seria para o Supremo, que vai declarar a inconstitucionalidade da lei, no todo ou em parte. Mas o Senado suspender a execução teria que ser exatamente os dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo. E para finalizar, gente, só lembrando, relembrando, que eu falei aqui, que esta suspensão da execução só existe, ela só é aplicada no chamado controle de constitucionalidade concreto, difuso e incidental, porque ele, em regra, tem ali um efeito mais entre as partes, e quando o Senado Federal suspende a execução da lei, isso ganha eficácia erga omnes, tá? E isso, essa ampliação do Senado, né, de suspender os efeitos da lei, da execução da lei, não se aplica ao controle abstrato, concentrado e principal da ação direta de inconstitucionalidade, porque esse controle já tem eficácia erga omnes, dispensando a atuação do Senado. Finalizamos mais um podcast. Vamos que agora vem Estatuto dos Congressistas. Até daqui a pouco.